Olá! A Zona Franca de Manaus faz parte de uma política pública de Estado criada em 1967 com o objetivo de desenvolver a região norte do Brasil e afirmar a soberania brasileira sobre o território amazônico. Trata-se de um sistema de benefícios tributários criado pelo governo militar e que desde então sobreviveu a diversos governos de diversas matrizes políticas. Meu nome é Thiago Milanese e hoje vamos conversar se depois de tanto tempo ainda é seguro investir na Zona Franca de Manaus. No início desse ano, o governo federal editou alguns decretos reduzindo as alíquotas do IPI para diversos produtos fabricados em todo o Brasil. Essa medida foi extremamente negativa para as empresas da Zona Franca de Manaus, já que um dos principais incentivos oferecidos pelo modelo é justamente a isenção do IPI. Inclusive, temos um vídeo sobre esse tema aqui no canal. Essa redução foi rapidamente suspensa pelo Supremo Tribunal Federal por entender que a redução irrestrita do IPI para todos os produtos fabricados no território nacional violava a Constituição Federal e as normas que protegem a Zona Franca de Manaus. Acontece que toda essa discussão reacendeu o debate quanto à segurança jurídica da Zona Franca de Manaus, gerando dúvidas se ainda é seguro investir na região. Para entendermos se é realmente seguro investir na Zona Franca de Manaus, é necessário antes entender como ela foi criada, o porquê ela foi criada e como que esse modelo encontra-se inserido em nosso ordenamento jurídico. Como dissemos, a Zona Franca de Manaus faz parte de uma política pública de Estado que visa reduzir as desigualdades regionais, desenvolvendo a região norte do país, e também como forma de afirmação da soberania nacional sobre o vasto e rico território amazônico. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967 pelo Decreto-Lei 288 de 67 e foi expressamente mantida pela Constituição Federal. De lá para cá, a Zona Franca de Manaus contribuiu e muito com o desenvolvimento da região amazônica, aumentando a renda per capita, reduzindo os índices de pobreza na região, gerando empregos na região também. Percebe-se, então, que de um lado nós temos a Constituição Federal assegurando a manutenção da Zona Franca de Manaus até o ano de 2073 e de outro, os motivos que levaram à sua criação continuam presentes. Além disso, a Zona Franca de Manaus continua contribuindo para o desenvolvimento da região norte e continua contribuindo para a afirmação da soberania nacional sobre o vasto território da Amazônia. Por isso, tudo indica que o modelo deve ser preservado e deve ser seguido aquilo que determina a Constituição Federal. Apesar dessa proteção conferida pela Constituição Federal, é bem verdade que diversos atos ao longo dos anos foram editados com o objetivo de reduzir ou eliminar benefícios tributários conferidos à Zona Franca de Manaus. A maior parte dessas medidas, porém, foi prontamente suspensa ou revogada pelo Poder Judiciário. É o caso, por exemplo, de uma medida provisória editada no ano de 2000, que desonerava as exportações para o exterior do PIS e da COFINS, mas não dava esse mesmo benefício às exportações para a Zona Franca de Manaus. Acontece que as exportações para a Zona Franca de Manaus devem ser equiparadas às exportações para o exterior. Por isso, na época, o Supremo Tribunal Federal suspendeu essa medida, dizendo que, ao não estender esse benefício às exportações para a Zona Franca de Manaus, ficaria violada a Constituição Federal. Além desse, temos outros tantos casos, como foi recentemente o caso do IPI, onde o Poder Judiciário, se manifestando sobre a Zona Franca de Manaus, entendeu que reduzir ou eliminar benefícios tributários relacionados ao modelo violaria a Constituição Federal. É o caso, por exemplo, da exigência de PIS e COFINS sobre as vendas internas realizadas dentro da Zona Franca de Manaus. É o caso também do crédito do IPI relacionado aos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, que até o ano de 2019 não conferiam crédito para o adquirente e a partir desse ano, por conta de uma decisão do Supremo, passaram a gerar créditos para o adquirente. Tudo isso indica que, apesar das tentativas de reduzir ou eliminar benefícios tributários relacionados à Zona Franca de Manaus, o Poder Judiciário tem prestigiado o modelo e garantido a sua manutenção da forma como determina a Constituição Federal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, sigam a gente aqui nas redes sociais e até a próxima.